Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Vlog? Acho que é vlog, é. Hoje eu, um dependente químico, diagnosticado por profissionais da saúde, vou te ensinar como usar drogas. Além de falar como foi pra mim usar, né? E assim, uma ótima forma de começar é não use. Não use drogas porque não tem sentido, não faz sentido usar droga. Mas se você escolher usar, usa direito. Simbora. Eu não me sinto confortável em falar em vlog, dá mais trabalho, ou vou ter que anotar o meu roteiro em algum lugar e ler, corre perigo de eu esquecer de falar alguma coisa. Então o formato desse vídeo que eu achei que ia ficar mais fácil de eu fazer, mais fácil pra mim, é escrever um roteiro bem organizado, com todos os tópicos que eu quero abordar e só ler o roteiro pra vocês e botar um gameplay aí de fundo. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Eu fui diagnosticado com dependência química e alcoolismo aos 24 anos. E também eu tenho outras patologias, mas essa será o foco do vídeo por agora. Eu usava drogas desde os 15 anos. Eu fui internado involuntariamente no centro de tratamento aos 24. Nesse momento eu estou há 2 anos e 2 meses limpo. Toda vez que eu ia usar droga eu tinha alguns objetivos em mente, tipo me socializar ou esquecer dos problemas do meu dia a dia, escapar da realidade e não lidar com as minhas responsabilidades. Ter o clássico bebê para conseguir ter coragem de chegar numa pessoa numa festa para tentar ficar com ela. Eu não tinha nada melhor para fazer e achava que o uso de substância me ajudava a sair do tédio, me tornava menos miserável, me ajudaria a socializar melhor, além de me fazer sentir pertencente ao grupo social marginalizado dos usuários de drogas, não só pelo uso, mas também pelo fato de ter uma vida problemática e disfuncional, assim como alguns dos meus colegas usuários ou são meros frequentadores de locais de uso, como baladas, bares ou praças. Uma vida problemática recheada de vários tipos diferentes de traumas, confusões mentais e familiares ausentes agravaram o quadro de dependência química. E se você também se identifica com algumas das coisas que falei aqui, está insatisfeito com a forma como você usa drogas ou das coisas que precisa fazer para usar, lembrando que álcool e maconha também são drogas, darei dicas sobre como lidar com tais coisas. O mais importante em questões assim são as suas prioridades na vida, seu senso de moralidade e descontrole, ou seja, sua capacidade de se manter consistente com aquilo que você acredita. Eu me orgulho das coisas que acredito e da forma que me organizo para fazer com que a vida que eu sempre quis ter seja uma realidade. O uso compulsivo de drogas colocou vários empecilhos no meu desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, etc. O que me ajudou foi basicamente procurar ajuda qualificada, profissionais da saúde com especialização em tratamento de independência química, outros adictos que estavam se recuperando de quadros de abuso de substâncias e, acima de tudo, minha família que providenciou a ajuda financeira que veio muito a calhar, pois eu notei que devido à pandemia, os recursos de graça para o tratamento de dependentes químicos ficaram em segundo plano. Se você acredita que seu uso de drogas não te traz malefícios e que você controla o seu uso, lembrando que álcool também é droga, por favor entenda que meu objetivo aqui não é te fazer sentir mal ou culpado por usar drogas ou algo do tipo. Se você é um usuário, fica de boa, mas poder pra você, mano. O importante é só você não machucar a si mesmo nem as pessoas ao redor. E isso é uma análise muito mais complicada do que eu gostaria que fosse. Talvez fale sobre isso num vídeo futuro. Como sempre, se gostar desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like aí, que isso ajuda muito o canal, além de sinalizar que esse tipo de conteúdo é o que meu público quer ver e ouvir de mim. Voltando ao meu quadro de dependência química, minha internação involuntária em um centro de tratamento e o contato com outros adictos
me ajudaram a esclarecer muitas coisas na minha vida. Acima de tudo, quão maléfico de fato era o abuso de substâncias na minha vida. E olha que eu nem precisei usar drogas comumente classificadas como fortes para perceber isto. Os danos que tive em todas as áreas da minha vida até aquele momento foi o bastante para mim tomar a decisão de que eu não conseguia controlar meu uso de drogas e que me manter abstinente era a única escolha sensata a se fazer. Por um lado, eu me sentia mal por não poder ou conseguir usar drogas novamente. Usar e frequentar os lugares onde pessoas usavam era tudo que eu sabia fazer até aquele momento. Então seria como cortar fora uma parte do meu próprio corpo, negar uma parte da minha identidade como pessoa, começar tudo de novo. Por outro lado, a realidade de ter algumas doenças mentais debilitantes, tendo seu tratamento atrapalhado ou até chegando a agravar alguns quadros psiquiátricos pelo meu uso, deixou isso uma escolha ao mesmo tempo bem fácil e difícil de se fazer. Até hoje eu luto para me manter abstinente e sou imensamente grato às pessoas que me ajudam no meu tratamento. Se você se identificou com algo dito aqui e acha que seria uma boa ideia diminuir seu uso ou até parar completamente, recomendo que procure ajuda. Fale com familiares e profissionais da saúde que você tiver acesso. Seja honesto consigo mesmo e com as pessoas que você pede ajuda sobre o que você quer e o que te incomoda. Desejo-lhes boa sorte. Narcóticos Anônimos é uma irmandade e um programa de recuperação que une pessoas cujas vidas foram controladas pelas drogas e que desejam se manter afastadas delas. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar os outros a se recuperarem do seu problema com o alcoolismo. Estas duas são ótimas ferramentas para quem procura ajuda. Deixarei abaixo links para mais informações sobre essas irmandades. Falarei agora da importância da família na recuperação da pessoa que sofre com quadros de dependência química. Minha experiência com dinâmicas familiares diz que a família do adicto tem um papel importante em sua recuperação, visto que a tendência é que a vida de quem sofre dessa doença fica descontrolada, frequentemente precisando de ajuda para seguir com coisas básicas do dia a dia. A adicção funcional é um exemplo de pessoa que, apesar dos prejuízos devido ao uso compulsivo, ainda consegue manter alguma semblância de funcionalidade na própria vida. Exemplo: todo fim de expediente a pessoa usa drogas em demasiado e sofre consequências por isso. Apesar disso, ela continua batendo o cartão, comparecendo e respeitando suas responsabilidades com o emprego e não indo à falência financeira total devido aos gastos com o uso. Sobre família, o que eu entendo como estrutura familiar é que o pai tem que ser a referência do que é ser um homem e o mesmo se aplica à mãe. Partindo desse resumo do que significa uma família bem estruturada, vários tipos de disfuncionalidades podem surgir dentro do seio familiar e isso pode iniciar ou agravar um quadro de dependência química. Eu sou privilegiado de estar em um seio familiar que me ajuda no que pode e consegue financiar um tratamento de qualidade. Caso contrário, não sei o que seria de mim. Não são tudo flores. Algumas situações preocupantes, como abusos de diferentes naturezas, são recorrentes, mas tratarei disso em vídeos futuros. Dito tudo isso, se você ainda estiver interessado em usar, se certifique de tomar certas precauções para que o uso seja o menos danoso possível. Quando eu usava drogas, tomava certos cuidados para minimizar os danos à minha saúde e bem-estar. Estarei deixando linkado na descrição do vídeo links para vídeos que ensinam técnicas de redução de danos para diversos tipos de drogas diferentes. Vou estar postando aí na terça-feira um vídeo em que eu explico um pouco melhor sobre essas dicas, esses vídeos que eu estou usando como base. Essas coisas elas são para quem quiser pesquisar mais, quem quiser saber mais, quem quiser se aprofundar mais.
falando um pouco de mim e como eu fazia quando eu estava na minha adicção ativa, né? São coisas como estar bem hidratado, estar bem alimentado na hora de usar, cuidar do meu emocional, apetrechos e parafernália que ajudam a fazer o uso de forma mais limpa, fácil e menos danosa para minha saúde. Apesar dos apesares, meu uso continuou sendo descontrolado e compulsivo, e a minha doença deixou sequelas como obsessão pelo uso e tudo que é relacionado a isso, características de personalidade e comportamento egocêntricas, além de insônia e agravamento de quadros psiquiátricos. Me recuperar é meu objetivo no dia de hoje. É isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e dar uma olhada nos outros vídeos aí que tá vindo mais vlogs. E quem gosta de gameplay, tem bastante gameplay aí no canal. Tamo junto, obrigado por vocês terem me ouvido.